Jeremias 32, verso 38 diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Diga comigo, eu sou o seu povo. Amém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna. Diga comigo, Deus fez comigo uma aliança eterna. Uau, uau, uau. Hoje é Deus que está a declarar isto. Farei com eles uma aliança eterna. E veja bem, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. Uau! Uau! Quantas pessoas há nos dias de hoje que não têm consciência desta aliança, e quando há qualquer desgraça, qualquer problema no mundo, ainda baseado naquilo que o pastor Carlos estava a anunciar, hoje as calamidades que surgem já é o fim do mundo, já é Deus a castigar. Deus não castiga ninguém. Deus fez uma aliança para nos fazer o bem todos os dias da nossa vida, a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, aos nossos trisnetos e àqueles que nós jamais iremos conhecer. Eu cheguei até aos trinetos porque eu, como espero viver até aos 100, eu vou ver os meus trisnetos, não é verdade? Depois, a partir daí, eles vão continuar a receber essa bênção por causa da aliança que Deus fez conosco. Uma aliança de bem, para nos fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E agora veja, alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem. Eu creio que todos nós temos esta experiência. Quando nós estamos a fazer o bem aos nossos filhos, a alguém, e vemos a alegria dessa pessoa, nós próprios ficamos alegres. Deus alegra-se em fazer-nos o bem. Eu vou já passar para os versículos que vamos meditar nesta manhã, mas eu quero que o irmão pense nisto. Deus alegra-se em fazer-nos o bem. Mais uma vez, Deus alegra-se em fazer-nos o bem. E agora com toda a ousadia diga, e a alegria deste Deus é a minha força. Ele alegra-se a fazer-nos o bem. E porque Ele se alegra a fazer-nos o bem, nós temos força nesse bem que Ele está a fazer por nós. E é nesse caminho que nós andamos. Um caminho de bem e não de mal. Caminho de sucesso e não de derrota. Caminho de prosperidade e não de pobreza. Caminho de saúde e não de doença. Deus alegrou-se e alegra-se em fazer-nos o bem, pois essa é a aliança eterna que Ele fez conosco. Amém. Obrigado por esse amém. Estava mesmo à espera do amém assim tão forte. Até acho que vocês nem devem gritar tanto, que isso faz mal aos ouvidos, está bem? Ok, vamos então entrar na palavra que eu tenho de Deus para vós. Ezequiel capítulo 37. E diz assim, iniciar no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Ezequiel 37 é uma passagem que toda a gente conhece. Eu não vou estar a debruçar-me em grande profundidade sobre ela, mas eu gostava de trazer 2 ou 3 pensamentos que são importantes para nós podermos desfrutar da aliança, viver na aliança, aplicando estes princípios. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Só para nós não pensarmos que o profeta foi transportado para um vale e estava lá fisicamente. Isto é uma visão, isto é uma palavra profética que veio à vida do profeta. Ok? Então, a mão do Senhor veio sobre ele e foi transportado no espírito para um vale que estava cheio de ossos. Isto acontece na nossa vida.
A mão do Senhor é conosco e por vezes, não fisicamente, mas nós também somos transportados a um vale que está cheio de ossos, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de ansiedades, cheio de angústias, cheio de tempestades. Há um vale. E nós precisamos saber que estamos rodeados nesse vale, mas a mão do Senhor está conosco. E isso faz toda a diferença. Ele me faz andar ao redor deles. Eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Uau! Palavra poderosa, uma palavra poderosa. E deixe-me dizer que a palavra de Deus só é poderosa nas nossas vidas, não pelo conhecimento que nós temos dela, mas por aquilo que nós praticamos dela. Há muita gente que lê a Bíblia de capa a capa, até podem falar da Bíblia, até às vezes usam textos da Bíblia até fora do contexto, mas eles leram. Mas a palavra de Deus só se torna poderosa na vida de cada um quando nós obedecemos. Não é o conhecimento, é a obediência. E aquilo que Deus estava a falar aqui ao profeta começa com algo de extraordinário. Veio sobre mim a mão do Senhor. Deixe-me dizer-vos isto. Quando a mão do Senhor vem sobre nós, jamais poderemos ficar da mesma maneira. É impossível que uma pessoa, depois de experimentar a mão do Senhor na sua vida, fique da mesma maneira. É impossível. Porque a mão do Senhor transforma. A mão do Senhor liberta, a mão do Senhor traz autoridade, a mão do Senhor traz domínio, a mão do Senhor traz cura, a mão do Senhor traz exaltação. Ouça, a mão do Senhor agarra-nos em nós e coloca-nos à sua destra. Lugar do poder, lugar do domínio, acima de todo o principado e de tudo aquilo que se pode nomear sobre a terra. A mão do Senhor coloca-nos nesse lugar. A importância de nós sabermos que a nossa vida se transforma à medida que a mão do Senhor está em nós. Então o Espírito do Senhor o transportou, o levou para o meio daquele vale de ossos secos. É interessante nós vermos um vale de ossos secos. Provavelmente o cheiro já tinha desaparecido. Mas aquilo era um lugar de tragédia. Era um lugar onde estavam milhares, que tinham morrido. Volto a dizer, isto foi uma visão, não era um lugar físico. Mas era um lugar onde estavam aqueles corpos, que agora já não eram corpos, eram apenas ossos. Provavelmente as aves vieram e arrancaram a carne e comeram a carne, de tal forma que agora eram ossos secos. E neste dia eu quero encorajar cada um de vós a fazer um exame à sua vida.
para ver como é que está a sua vida. Pode vir à igreja, pode conviver com os irmãos, pode ser fiel a todos os cultos e todas as reuniões, mas a sua vida ser um vale de ossos secos. Por isso é que nesta manhã nós precisamos de prestar atenção à voz do Espírito, porque Deus, ouça, Deus quer transformar os ossos secos na nossa vida em vida. Não mais ossos secos, não mais ossos mortos, mas vida. E uma vida que faça de nós um exército. O exército é destemido. O exército é comprometido. O exército avança. O exército não está à espera. O exército vai ao ataque. O exército impulsiona. Por isso a Bíblia nos diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. E quando os ossos secos são transformados e ficam cheios deste espírito, então eles avançam e nada pode resistir ao avanço deste exército. Vir à igreja é tão bom. Já agora deixe-me fazer aqui um parênteses. Há muitas pessoas que não vêm à igreja porque dizem que eles são igreja. Eu sou igreja. Eu estou em casa, eu é que sou igreja. Isso é uma mentira do diabo. Uma pessoa sozinha não é igreja. A igreja é um corpo. Uma pessoa sozinha é um membro desse corpo. Ouviu? Porque se um membro não está no corpo, não é nada. É um membro morto. Portanto, não se iluda com essa mentira do diabo. É importante nós estarmos juntos. Aqueles que creem em Deus, é muito importante ouvir o apelo de Deus. Não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Estar aqui, ou estar no lugar onde nós pertencemos como igreja e como corpo, é muito, muito, muito importante. Ossos secos procuram a companhia de ossos secos. Seres vivos procuram estar na companhia de seres vivos porque eles se multiplicam. E é interessante nós vermos as instruções de Deus para o profeta. Diz, olha, a minha mão está sobre ti, mas agora tu tens de fazer uma coisa. Anda ao redor deles. A chamada de Deus para nós não é nós estarmos à espera, não é nós cruzarmos os braços e ficar à espera que as coisas aconteçam. A ordem de Deus para nós é que mesmo no meio do vale nós devemos andar. Mesmo quando nos sentimos secos. Quem é que já teve aqui experiências na sua vida que se sentiram secos? Quem é que já teve aqui experiências na sua vida que até quando vai orar parece que a oração só fica ali no quarto, só você é que ouve? Todos nós, parece que os céus são de bronze, parece que a nossa oração, parece até que quanto mais oramos, mais secos nós ficamos. Mas aquilo que Deus está a dizer ao profeta, ali é, anda, anda. Ou seja, não deixes de fazer só porque não sentes. Eu vou repetir, não deixes de fazer só porque não sentes. Posso garantir-vos que em 46 anos de ministério, e cheguei a pregar 52 vezes por mês, lá na Figueira da Foz. Tínhamos muitas congregações e eu pregava em todas elas, às vezes 5 vezes no mesmo dia. Quantas vezes eu me levantei seco? E eu ia para a igreja e eu dizia, Deus, eu é que precisava de ouvir hoje. E eu ia para dar. Mas sabe uma coisa? A instrução é anda. Anda, não é ficar à espera, não é ficas aí encolhido, não é ficar aqui à espera que alguém venha para te abençoar. Abençoa, mesmo seco, mesmo sem sentir, mesmo sem estar naquela expectativa, naquele entusiasmo. Há dias que nós estamos entusiasmados, há dias que nós estamos em baixo, mas mesmo nesses dias nós andamos. Não é para ficar assim, não me apetece. Deixe lá os seus apetites.
Há dias que não me apetece comer, mas tenho que comer para viver. Amém, Paulo Cardoso. Precisamos de entender a instrução. Anda ao redor deles. Uau! Eu vi que eram muito numerosos. Eu vi que era uma tragédia. Era um lugar de tragédia. Mas a instrução para mim era andar. E quando ele começou a andar, há uma pergunta que é uma das perguntas mais intrigantes que nós podemos encontrar nas Escrituras. Deus a fazer a um homem. Versículo 3, veja lá o que é que está escrito. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Uau! Poderão viver estes ossos? E eu acho que o profeta tinha ido fazer um curso de política. E então ele deu a resposta politicamente correta. Tu sabes, Senhor. Às vezes, quando nós não nos queremos comprometer com alguma coisa, o outro é que sabe. Alô? Foi que ele disse: tu sabes. Nesta manhã, olha para a situação que está diante de ti. Qual é a situação de adversidade? Qual é o vale de ossos em que tu te encontras? O que é que está seco na tua vida? É a tua família? É a tua saúde? É as tuas finanças? São os teus negócios? O que é que está seco na tua família? Ou na tua vida? E a pergunta de Deus para ti hoje e para mim é: pode isso tomar vida? Pode isso tomar vida? E se calhar nós vamos dizer: oh Senhor, tu é que sabes, só tu é que podes fazer isso. Há muitas coisas que nós colocamos a responsabilidade em Deus, quando Deus já colocou a responsabilidade em nós. E não adianta nós respondermos politicamente correto a dizer: oh Deus, tu sabes, tu fazes, tu... Deixa lá isso. Ouça, deixa essa conversa. Porque isso não move o coração de Deus. Chegar à presença de Deus e dizer: oh Deus, tu podes todas as coisas. Deus pode, mas Deus já delegou isso a nós. Eu posso, mas eu já disse a ti é possível todas as coisas. Diga lá comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu posso, eu não ando a dizer: tu podes. É tempo de nós vivermos um cristianismo como deve ser vivido. Volto a dizer, conhecimento da Bíblia muita gente tem. Viver a Bíblia que nós, agora deixa lá os outros, nós precisamos fazer. É viver a Bíblia. E o profeta, ele respondeu para Deus: tu sabes, tu é que sabes, tu sabes todas as coisas. Muitas vezes as pessoas ainda oram assim: oh Senhor, tu sabes todas as coisas. E às vezes até falarmos uns com os outros: então irmão, como é que vai a vida? Deus sabe. Ai, Deus é que sabe como vai a tua vida. Alô? Posso abrir mesmo aqui o meu coração? Isso é uma hipocrisia religiosa. E nós não somos chamados para viver hipocrisia religiosa. Somos chamados para viver a vida abundante que Ele nos deu. Amém, amém e amém. Então deixemos-nos dessas linguagens. Porque volto a dizer, todos nós temos dias altos, dias baixos. Dias de grande entusiasmo e dias de grande fraqueza, de grande abatimento. Então se nós estamos abatidos, olha, escolha um irmão de profunda confiança e peça ajuda a esse irmão para que ele ore por si. Alô? Não, então, irmão, como é que vai? Tudo vai bem. E às vezes está tudo mal na vida da pessoa e tudo vai bem. Isso é conversa. Nós declaramos tudo vai bem quando nós declaramos tudo vai bem quando nós anulamos aquilo que está mal, fazendo aquilo que é certo. A mulher cujo filho estava morto, ela chegou e quando lhe foi perguntar tudo vai bem, ela disse: tudo vai bem. Por quê? Porque ela fez o que era certo. Ela tinha vindo ter com o profeta. Alô? Se ela tivesse ficado em casa, não estava tudo bem. O filho estava morto. Nós necessitamos de colocar isto em prática na nossa vida.
Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Veja bem aqui os princípios. Primeiro, a mão do Senhor estava sobre ele. Segundo, a instrução de Deus é que ele devia andar, não era ficar parado. Isso não era ficar parado, à espera que as coisas acontecessem. Em terceiro lugar, ele devia ver o quê? Os ossos não, ver a possibilidade dos ossos viverem. Ele precisava ver isso. E depois de ver essa possibilidade, ele precisava profetizar. Diga lá comigo, profetizar. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Sabe, quando nós profetizamos, nós não olhamos para o passado. Quando nós profetizamos, os nossos olhos não estão focados no presente. Quando nós profetizamos, os nossos olhos estão focados no futuro, naquilo que nós queremos alcançar. E às vezes nós precisamos de ajuda. Precisamos até de auxiliares de memória para nós continuarmos a ver aquilo que nós estamos à espera que aconteça na nossa vida. Todos os irmãos sabem, e até provavelmente as pessoas que estão a ouvir pela internet hoje, e aqueles que irão ouvir, aquilo que foi diagnosticado à minha mulher há 6 anos atrás. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos: nunca eu disse, ouça bem, nunca eu disse, a minha mulher tem cancro. Sempre disse, foi diagnosticado. Foi diagnosticado. Foi diagnosticado. Porque eu nunca aceitei ela ter sido diagnosticada com um câncer como sendo algo que lhe pertencesse a ela. E ela a mesma coisa. Soubemos pelos relatórios médicos que ela tinha 4 meses, era o que eles esperavam, 4 meses de vida. E eu lembro também o versículo veio ao coração dela quando a médica estava a declarar aquilo e ela veio ao coração dela: viverei e não morrerei e contarei os benefícios do Senhor. Amém, amém e amém. E Deus deu-me um outro versículo, foi um encorajamento para mim. Essa enfermidade não é uma enfermidade para a morte, é sim para que nela se manifeste a glória do Senhor. E eu vou dizer, tivemos dias de muitos ossos secos. Muitos ossos secos. Lembro-me de um dia, porque nós enchemos a nossa casa, ainda lá temos, a casa não está cheia hoje, mas ainda temos lá, em muitos lugares, pulmões limpos. Porque era aquilo que nós queríamos, pulmões limpos, não pulmões sujos, cancerígenos. E nós pusemos muitos pulmões na casa. Em todo lugar onde nós íamos, nós vimos pulmões limpos. Às vezes precisamos auxiliares de memória para nós vermos aquilo que nós estamos à espera. E lembro-me que um dia o nosso Joshua chegou a casa e virou-se para a avó e disse: avó, tu vais morrer? Era uma pergunta muito pertinente. Tu vais morrer? E eu lembro que a avó disse: vou, mas não é agora. Eu vou, mas não é agora. A importância de profetizar. Volto a repetir, profetizar não é olhar para o passado. Profetizar não é olhar para o presente. Profetizar é olhar para o futuro. O seu presente pode não ser aquilo que está à espera. O seu presente pode ser um presente de dor, de mágoa, de tristeza. O seu presente pode ser um presente que ainda está a carregar mágoas do passado, coisas que lhe fizeram no passado, que o têm sufocado, coisas que o abatem, coisas que destroem a sua alma. Isso pode ser o seu presente. O seu presente pode ser um tempo de luta contra alguma enfermidade, contra alguma doença, contra algum ataque do diabo, ataques satânicos sobre a família, ataques sobre o nosso negócio, ataques sobre o nosso salário, ataques sobre a nossa finança. Pode ser um tempo duro. Esse é o seu presente. Mas a pergunta para si hoje: o que é que tu vês? Crees que podem tomar vida
essas situações de ossos secos, o que é que vês? Eu vou dizer, a responsabilidade agora não é dizer, tu sabes, Senhor. A responsabilidade agora é profetizar. É falar. Não desses problemas. Não dessas dificuldades. Muitas vezes passamos tempos e tempos e tempos a falar da dificuldade, das montanhas, para resumir. Nós não somos chamados para falar da montanha. Nós somos chamados para falar à montanha e dizer à montanha, sai deste lugar e vai para o meio do mar. Nós somos chamados a profetizar a montanha. E quando o profeta começou a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, diz, enquanto eu profetizava, eu gosto tanto desta expressão, porque vocês já sabem que eu sou uma pessoa assim muito emotiva, não é? Só de vez em quando. Mas pronto, às vezes sou muito emotivo e diz que enquanto eu profetizava, diga comigo, houve um ruído e um barulho. Eu gosto de ruído e eu gosto de barulho. Nesta manhã consegues ouvir o ruído e o barulho ao profetizares para a situação de dificuldade que estás a passar? Começa a ouvir. Eu profetizo um bom casamento. Eu profetizo uma boa mulher. Eu profetizo um bom marido. Eu profetizo uma boa família. Eu profetizo que os meus filhos temem ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu profetizo que eles estão guardados pelo Senhor de dia, de noite, de manhã, à tarde, em qualquer lugar. Eles estão guardados e protegidos pelo Senhor. Consegues ver o ruído? Quando o profeta estava na montanha e mandou o servo ver, diz que ele foi e disse, eu vejo lá uma nuvenzinha longe, longe, longe do tamanho de uma mão. Mas o profeta já ouviu o som de muitas águas. Qual é o ruído que tu ouves hoje? O ruído das dificuldades, dos problemas, da sequidão de ossos, porque ossos secos, um bocadinho de vento nos ossos secos, aquilo devia ser um barulho para mim, os ossos todos ali a tocar uns nos outros. Houve um ruído quando eu comecei a profetizar. Uau! Houve um ruído, um barulho, e os ossos juntaram-se, cada osso ao seu osso. Eu vou dizer-vos, isto falam-nos de igreja. Porque na igreja, neste corpo, há muitos ossos secos. Ouça, há muitos ossos secos. Mas quando nós profetizamos, os ossos começam a juntar-se, cada osso ao seu osso. Alô? Cada osso ao seu osso. Eu volto a repetir. Cada osso ao seu osso. Sabe o que é que isso significa? Que nós precisamos uns dos outros para que o corpo seja estabelecido. Não é ossos soltos. É ossos que começam a juntar-se. Com os seus dons. Com os seus talentos. Meu irmão, estamos em ano de aliança. Há uma aliança que Deus fez com cada um de nós para nos fazer o bem. O que é que estás a fazer com os talentos que Deus te deu? Eles que cantem. Eles que preguem. Mas tu tens uma chamada. Ouça, tu tens, eu estou a afirmar, tu tens uma chamada. Tu tens talentos que Deus colocou. O que é que estás a fazer a isso? Secos, secos, secos. Com desculpa disto, desculpa daquilo. E eu podia arranjar muitas desculpas, nem quero, porque olha, até conheço a vida de alguns e às vezes quando nós damos alguns exemplos, alguns pensam que estamos a falar da vida deles e não. Eu aprendi isto por experiência própria. Uma ocasião estava a ministrar a palavra e Deus levou-me a falar determinadas coisas. Tinha uma família que estava sentada na segunda fila, nunca mais foram à igreja, porque foram dizer, o pastor sabia a minha vida e foi contar lá na igreja. Eu quase mal os conhecia. Por isso tem dificuldade às vezes de dar exemplos, mas há exemplos que nós vivemos. Há desculpas que nós damos. Levantar cedo, às vezes deitar-se tarde, dorme pouco. Mas olha, tu levantas-te cedo e deitas-te tarde para trabalhar, para ganhar a vida, não é? Então deixa-me dizer, podes durante esse tempo tirar algo para oferecer ao Senhor teu Deus.
colocar os teus talentos ao serviço do Senhor teu Deus. Colocar os teus talentos para que os ossos se juntem aos seus ossos. E não é para ficar ossos. Não, não é isso que nós queremos. Não é ficar ossos juntos com ossos. Não. A história é outra. Nós oramos, sei que os pastores oram, nós oramos por uma igreja viva, com mais músicos, com mais cantores, com mais pessoas para louvar. E eu vou dizer-vos, não precisam vir de fora. Já cá estão. Já cá estão. Profetiza. 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 E os ossos vão começar-se a juntar. Está a vir ao meu coração. Quando Deus falou com o profeta, tens muitos trabalhadores, dizia Deus para Salomão. Tens muitos trabalhadores, não precisas de estar a contratar trabalhadores de fora. Bem, agora é preciso ter cuidado com isso, né? Por causa desses problemas da imigração e tal, né? Mas não precisas estar a contratar trabalhadores de fora. Tens muitos trabalhadores. Muitos trabalhadores. Então profetiza para que esses trabalhadores se levantem com ousadia, com determinação, com coração, olha, com coração. Já liderei muitas pessoas que eram tão prontos a fazer tudo o que eu pedisse. Mas já liderei pessoas que estavam sempre tão prontos a fazer tudo aquilo que era necessário sem eu pedir. Eu vou repetir, estou a falar de mim. Já liderei pessoas, eram prontos, eu pedia e eles faziam. Eu vou dizer-lhes que bênção que era. Mas mais alegrava o meu coração aqueles que não era necessário pedir e faziam. Os ossos, ouça bem, os ossos juntaram-se. E olhei, e agora dizia o profeta, e eu olhei. E vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se sobre eles, mas não havia neles espírito. Eu acho que eu nunca contei isto, se já contei eu não me lembro. Mas na cidade da Figueira da Foz, onde pastoreei muitos anos, aqui já estou a pastorear, já pastoreei aqui mais do que lá, e agora, graças a Deus, pelo facho que o pastor tem. Mas muitas vezes, eu vou dizer, muitas vezes, eu ia para a igreja. E eu chegava ao pé das cadeiras vazias. Pode parecer uma loucura. Bem-vindo, irmão. Na altura nós cumprimentávamos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, bem-vindo. Paz, é tão bom ver o irmão que uau. Como é que é? A família está bem? Paz do Senhor, irmão. Paz. Cadeiras vazias. Mas eu tinha uma visão. E eu vou dizer-vos, essa visão concretizou-se. Chegávamos a fazer 3 cultos ao domingo. 1 de manhã, 2 à tarde. Tu és experiência disso. Hein? 1 de manhã, 2 à tarde. Completamente cheio. Hoje, completamente cheio. Pessoas em pé. Porque alguém teve ousadia de ir a cadeiras vazias e enchê-las com carne. Será que o irmão pode cumprimentar a pessoa que está aí ao seu lado? Nessa cadeira vazia e diz, bem-vindo, irmão, é tão bom tê-lo aqui comigo hoje. Isto não é uma brincadeira, sabe? É visão. Fala esta manhã, ouça, fala esta manhã aos seus ossos. O tempo passa tão rapidamente, ainda só vou na segunda página. Jesus. Mas pronto, eu não vou alongar. Também já não vou pedir para o pastor me dar outra oportunidade, porque isso parece mal, não é? Eu não vou pedir, não. Vou acabar hoje. Mas dentro de momentos. Esta madrugada eu enviei mensagem para todos vós, creio que todos receberam. Aquela mensagem, uma simples mensagem que diz que Deus não está a preparar algo para si. Deus está a prepará-lo a si para algo que Ele já preparou.
Está escrito, isso está escrito. Não é ideia do homem, não é minha ideia, está escrito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou seja, já nos abençoou, não é vai abençoar, não é vai fazer, não é vai criar alguma coisa nova, não, já criou, já nos abençoou, diga comigo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então fica a saber, Deus não está a preparar alguma coisa para lhe trazer. Deus está a preparar a sua vida para poder desfrutar de tudo aquilo que Ele já preparou. Aleluia, 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 aleluia. Algo fresco, algo bom que vem até nós. Bem, eu vou avançar. Profetiza ao Espírito. E ele começou a profetizar ao Espírito. Nesta manhã eu quero profetizar aos Espíritos. Em nome de Jesus eu declaro que o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de discernimento, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se manifeste no coração de cada um de vós. Porque é no coração que Ele se manifesta. Ouça, o Espírito do Senhor não se manifesta na mente. A nossa mente às vezes é muito confusa e anda muito baralhada. O Espírito do Senhor confessa aqui no nosso coração, testifica no nosso coração, garanta aqui, ouça, garanta aqui no nosso coração que nós somos filhos, filhos, filhos! E como filhos, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele já ganhou para nós. Fala ao seu espírito. Ouça, fala ao seu espírito. E cheio do espírito, fala à circunstância. E quando falar à circunstância, começa a estar atento, porque vai mudar. Jesus falou para uma figueira e ela não secou instantaneamente. Mas no dia seguinte estava seca. Alô? Fala à sua montanha. No momento em que fala para a sua montanha, talvez não vê nada, mas vai ver. Porque já deu ordem, já falou, já decretou. Já decretou. Então, ele profetizou e diz que o Espírito entrou neles e se puseram em pé. Uau! E se puseram em pé. Um exército grande em extremo. CCR é um exército grande em extremo. CCR já recebeu a palavra profética de Deus, que o menor virá a ser 1000. Então nós precisamos andar e caminhar nisso. Cada dia que nós vimos à igreja, ouça, nós não vimos para estar à espera de algo. Nós vimos para dar algo. Eu não estou a falar de dinheiro, hein? Porque às vezes as pessoas quando se falam em dar é só dinheiro. Não. Nós não vimos para estar à espera de algo. Oh Senhor, fala o meu coração, enche o meu coração, toca a minha vida. Não, venha para dar. Venha para dar. O seu coração está vazio, dê esse coração vazio. Ai, não tenho muito para dar, dê o pouco que tem. Da sua vida, dos seus talentos, da sua disponibilidade, dê. E começa a profetizar que Deus está a transformar, a crescer, a aumentar, a colocar vida. E vai se levantar como um exército. Depois das dificuldades, depois das lutas, depois dos problemas, ouça, depois de ouvir o som, o ruído, porque cria ruído. Eu vou vos dizer, cria ruído. Mudar aquilo que está seco em nós cria ruído. Não pensem que é fácil. Mudar o que está seco na nossa vida, opa. Eu vou terminar. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de ler, estudar a palavra de Deus? Guardar a palavra de Deus? Como é que está a sua vida de comunhão, de relacionamento? Olha, eu não estou a falar da comunhão e do relacionamento que temos aqui quando estamos ali a comer um bolinho. Isso é tão bom, não é? Faz tão bem. É um convívio fantástico. Mas eu estou a falar do relacionamento com os irmãos. Há irmãos que não vêm há algum tempo que estão doentes. Já lhes telefonou? Isto é um alerta para a nossa vida.
Família CCR, não somos só uma igreja, somos uma família. Já telefonou os irmãos que não vêm, que estão doentes. Hoje há alguns que não estão, porque estão doentes. É por isso que eles não estão cá. Mas já fez a sua parte? Eu vou contar este episódio. Há uns anos atrás, uma irmã que vinha, sei lá, uma vez de 3 em 3 meses à igreja. E os irmãos já sabem. Sabem mesmo. Era assim mesmo. Um domingo eu não telefonava. No segundo domingo e não vinha, eu telefonava. Era ponto assente na minha vida e no meu ministério. Um domingo não vem, não vou estar a meter o nariz. No segundo domingo não vinha, eu ligava. E aquela irmã, aconteceu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, sei lá. Alguns anos em que ela vinha uma vez por mês, quando ela vinha eu ficava todo feliz, depois no domingo seguinte não vinha, no segundo domingo eu ligava. Até que houve um momento que eu deixei de ligar. Um dia, ia eu a conduzir, tive que parar o carro porque ela ligou para mim a ralhar comigo. Pastor, já não vou à igreja há tanto tempo e o pastor não me liga. Sabe porquê que eu não lhe liguei, irmã? Fui muito claro com ela. Sabe porquê que eu não lhe liguei? Porque a irmã vem, é uma exceção. O que é natural é não vir. Eu penso que a irmã está feliz assim. Pronto. E agora vocês dizem assim, ai pastor, estou mal educado, estou ruim. Não, sabe uma coisa? Quem quer, vem. Quem quer, vem. Sabe uma coisa? Só vai ao dentista quem lhe dói o dente. Alô? Quem quer, quem tem fome, quem tem sede, busca estar no lugar onde pode ver saciada essa sede. Vou terminar com isto. Tudo aquilo que o profeta profetizou foi segundo a palavra de Deus. Eu vou repetir. Tudo aquilo que o profeta profetizou foi segundo a palavra de Deus. Nesta manhã, nós temos a garantia de que a mão do Senhor é conosco. Nós temos a garantia de que podemos estar num vale de ossos secos e Deus pergunta-nos a nós, ouça, Deus pergunta-nos a nós, tu crês que esse vale de ossos secos pode viver? Os ossos secos na nossa vida podem viver. Crês nisso? O apóstolo Paulo, ele dizia, eu criei, por isso eu falei. Então começa a profetizar, começa a falar a esses ossos secos e começa a querer que Deus está a fazer a mudança. Vai causar ruído, vai causar barulho, vai causar desgaste, vai causar muita coisa. Mas não esqueças que o resultado final é um exército que se levanta, cheio do Espírito Santo. E tudo isso porque foi feito segundo a palavra